Teste, sombra. Ai, cara. Bem, eu tô gravando esse podcast com meu novo microfone, com o novo fone. Eu comprei nessa Black Friday aí. E vou fazer um teste aí, cara. Faz tempo que eu faço podcast só com o microfone do celular. Eu pretendo comprar um condensador, né? Tô de olho num da HyperX lá. Ou um daquela Blue Yeti, né? O pessoal fala que é muito bom também, os microfones dessa empresa aí. E vamos ver no que vai dar, cara. Eu não sei quando que vai dar pra me comprar esse microfone. Parece que vai demorar mais do que eu imagino. Talvez demore mais do que eu imagino, sei lá. E, cara, o problema desse microfone aqui é que eu tô tendo muita... Como que eu posso dizer? Muito ruído, sabe? E também o fone de ouvido, ele parece que é muito potente, então dá pra ouvir no microfone também. Aliás, deixa eu até abaixar um pouco aqui o volume pra ver se melhora esses ruídos ou não. Tava dando uns ruídos muito chatos aí, demorou pra eu gravar porque eu achei que ia dar pra resolver, mas não deu. Vamos ver, cara, vamos ver. Eu tô vendo aqui no Audacity, parece que também o áudio tá mais baixo do que geralmente é. Eu espero que dê pra resolver, cara. Se não der pra resolver, se não dá pra resolver, né, que se foda. Bem, cara, é foda. Eu não tenho nada pra falar essa semana, cara. Esse que é o foda. Isso que é foda, cara. Eu fiquei de gravar uns dias atrás. Eu nem sei o que falar, cara. Eu nem sei o que falar. Bem, já que eu nem sei o que falar, eu vou falar hoje sobre mais algumas pessoas que me inspiram, cara. Algumas pessoas que têm uma história, sei lá, de superação, ou que tiveram um sonho e que seguiram esse sonho e que hoje estão onde estão hoje por causa desse sonho, sabe? Porque eles... Enfim, você tá me entendendo, né? Cara, um dos caras que eu ia falar naquele podcast, mas eu tinha esquecido, era o Fallen, cara. O Fallen do CSGO lá, né? O Gabriel... Como é que é o sobrenome dele mesmo? Gabriel... Caralho, foda-se, Gabriel. Então, cara, o Gabriel Fallen é um jogador aí, um pro player de Counter-Strike. E ele começou lá atrás, cara. Lá atrás no CS 1.6. É um cara muito foda. Ele... Quando você vê assim o histórico... Assim, você vê hoje ele nos times como a MIBR lá. Ele fez parte da Luminosity, que foi o primeiro time, se eu não me engano, deles, que levou eles pros Estados Unidos para jogar contra esse pessoal, sabe? O pessoal ali do... Aliás, eu posso estar falando besteira. Enfim, levou eles pro mercado internacional, sabe? Levou o time da Luminosity, levou ele, levou o Fer, que é outro cara que tem uma história de superação muito foda. Levou o Taco, levou qual que foi o primeiro time da MBR? Não, foi Luminosity. Acho que foi Fer, Taco, Fallen, FNX, qualquer outro, Coldzera. Eu acho que esse foi o primeiro time deles, posso estar errado. Aí eles ganharam várias coisas lá, ganharam Major, se eu não me engano ganharam 2 Majors. Coldzera foi eleito 2 vezes consecutivas o melhor jogador do mundo de Counter-Strike. Mas sobre o Fallen, cara, é isso que eu tô tentando dizer. Quando você vê assim o cara já estabelecido num patamar fudidão gigante, você talvez esqueça do quanto ele sofreu, do quanto ele passou pra chegar lá, cara. E o Fallen é um desses caras que trabalhou pra caralho pra chegar onde ele tá. Então, lá atrás, cara, ele passou aqui por times brasileiros. Tem até uma história muito foda que o Fer conta. Nisso eles já eram pro players, né? Do como eles passavam um sufoco, cara. E como que o Fallen ensinava as paradas. Ali o Fallen já estava meio estabelecido.
Você pesquisa aí a história do Fer, você pesquisa assim, Fer falando sobre Fallen Team Racer. Vai aparecer lá. Aí ele fala sobre os gêmeos também, como que os gêmeos lá aprenderam a jogar, né? O Lucas e o outro fudido lá, que eu esqueci o nome. Dele dizer que os caras eram muito ruins, tá ligado? E que os caras aprenderam na porrada a jogar. Enfim, o Fallen, cara, depois, enfim, cara, eu não pesquisei nada, vai tomar no cu. Enfim, ele é um desses caras que você. Ai, foda-se, 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 foda-se. Cara, nesse mundo do CS, uma outra pessoa, cara, que tem uma história, sei lá, de superação, digamos assim, uma história que de sucesso, né? É o próprio. Como que é o nome daquele cara, velho? É um cara que faz stream, sabe? Não é exatamente um cara que me inspira, sabe? Porque eu não acompanho muito ele. Acompanho raramente alguns vídeos que ele aparece. Gaules, cara. Esse Gaules, uma coisa muito foda que eu aprendi sobre ele nessa semana aí, nessa semana atrás, foi que ele foi dono da BGL, sabe? E pra quem acompanha principalmente League of Legends, sabe que a BGL, cara, um tempo atrás aí, se não me engano, 2013, 2014, era um puta campeonato, cara. Era tipo um dos maiores campeonatos de League of Legends do Brasil, sabe? Que aparecia lá os caras da. Como é que se diz? Jogaram lá o pessoal da PEN, jogou o pessoal da. Se não me engano, PEN, na época Cade Stars. Vários outros times lá, cara. Foda-se. Jogaram esse campeonato aí e depois eu fiquei acabei descobrindo, né, que ele era um dos fundadores da BGL, cara, Brasil Gaming League. Quem é da época aí do Radical, lembra daquele aplicativo que veio antes do Discord? Muitas pessoas usavam ele, aí depois o pessoal começou a usar mais o TeamSpeak. Foi assim, antes era Skype, sabe? Aí ali na época do Skype já tinha aparecido esse Radical, mas o Radical nunca ficou no topo, sabe? Aí veio o TeamSpeak ficou um tempão no topo, depois veio o Discord e acabou com tudo, né? Enfim, esse cara aí, ele tinha um servidor no Radical que, nossa, cara, era sempre abarrotado de gente, todo mundo falando pra caralho. Foi bem nessa época ali, 2013, 2012, 2014 também, que apareceu vários nomes que estão hoje aí como narradores, cara. Naquela época eles eram só, sabe, pessoal que narrava por paixão mesmo, que não ganhavam nada pra isso. Aí, pessoal tipo Tichinha, Toboco, Melão, esses caras aí, cara, apareceram nessa época. E foi uma época de ouro, cara. E hoje descobrindo que ele foi um dos fundadores da BGL, cara, aí que eu comecei um pouco a pesquisar mais sobre a história dele, né? E fiquei sabendo que ele chegou a ser no fundo do poço quando a BGL acabou. Eu não consigo encontrar em lugar nenhum como que a BGL acabou. Mas pelo que eu entendi, né? Parece que eles ficaram devendo e tudo caiu no cu desse Gaules, cara. E o Gaules, tipo, pegou a dívida para ele, mas a BGL foi pro saco, porque tinha outras pessoas também envolvidas com a BGL, só que parece que eles jogaram tudo no rabo dele, foda-se. Aí, cara, esse Gaules ficou um tempão aí, parece que ele começou até a usar drogas, parece que, tipo, o cara chegou no fundo do poço mesmo, sabe? E quando começou toda essa parada aí do CSGO, ele também era player de CS há muito tempo, mas quando deu aquele boom do CSGO, sabe, em 2016, acho que foi 2016, né, que começou, sabe, o pessoal jogar pra caralho, campeonato, foi logo que a Luminosity, eu acho que eles têm uma culpa nisso, sabe, de ter feito as pessoas olharem pro cenário do CS competitivo, né? Porque eles saíram do Brasil e começaram a jogar no exterior. Então, eu acho que, de fato, isso deve ter ajudado bastante o cenário brasileiro, o cenário, sabe, do Brasil
Enfim, eles puxaram a atenção do Brasil, é isso que eu quero dizer. E nisso que eles puxaram a atenção, várias pessoas começaram a aparecer também, a fazer live e tal. E esse Gaules foi um deles, sabe? Ele parece que já era player também, já fez, já, como é que fala, organizou o campeonato de CSGO. Não CSGO, mas eu falo campeonato de CS. E, cara, hoje ele tá aí estabelecido como um dos maiores streamers de CS do Brasil. Não só de CS, sabe, mas a stream dele é bem respeitada, não só por... Não, é de CS mesmo. Mas a stream dele é não só respeitada pelas pessoas, né? Como também pelos pro players, cara. As pessoas, elas reconhecem o trabalho dele, ele tem uma puta visão, assim, do jogo, sabe? Eu acho ele um cara bem legal. Apesar de ser um maconheiro da porra, enfim, é isso. O Fallen também, cara, o Fallen também, ele é um dos caras muito respeitados aqui no cenário brasileiro. E o que eu mais admiro no Fallen é o como ele aparenta ser, pelo menos, né? Porque tem várias, como que eu posso dizer, vários casos aí de pessoas que são uma coisa para os fãs, assim, sabe? E por fora falam outras coisas. Fala que puta merda, fã é uma desgraça. Não sei porque que esses caras me enchem o saco todo dia. Mas toda vez que eu vejo o Fallen, cara, em vídeo ou algo do tipo, ele sempre é um cara bem bacana, sabe? E é incrível, cara. Eu acho incrível quando o artista, sabe? Ou o pro player, sei lá, a pessoa ela acaba sendo legal com as pessoas que admiram ela, sabe? Porque no fim, os fãs é quem mandam, cara. Os fãs é quem, tá ligado? Se o cara não trata bem o fã, ele tá fudido, sabe? E tem algumas pessoas que já sabem disso, como por exemplo, um cara que eu não gosto, que ele é marido daquela... Como é que é o nome daquela menina, cara? Como é que é o nome dele? BRTT, cara. Eu esqueci o nome da esposa dele lá. Cookie pra porra. Esse BRTT, cara, eu nunca gostei dele. Eu nunca gostei do estilo dele. Mas... você vê que as pessoas gostam dele, sabe? Ele tem fãs e os fãs gostam dele. Aquele cara streamer de LoL também, o Yoda, você percebe que é outro cara que eu pessoalmente não gosto do estilo dele. Não gosto desse estilo mais zoeiro. É o quê? É o quê? Puta merda, cara. Puta merda. Quando ele se tornou um meme, cara. Nossa, aquele negócio do Fon. O cara, que bagulho sem noção, tá ligado? O cara pega uma buzina, Fon. Aí todo mundo. Eu não entendi até agora, cara. Que desgraça é aquela? Que graça tem aquilo? Mas algumas pessoas gostam. Aliás, muitas pessoas gostam. Os fãs gostam. Então, puta merda. Isso é uma coisa excelente, cara. Isso é uma coisa muito legal. Você ser querido pelas pessoas e você retribuir, sabe? Esse amor pelas pessoas. Agora tem cara cuzão pra caralho, velho. Com os próprios fãs. Enfim. Deixa eu ver uma outra pessoa. Cara, sabe uma pessoa que me inspira? E ela tá morrendo, cara. É uma pessoa que tá, eu acho que no fim da vida. Que tá muito velho. Deixa eu até pesquisar aqui. Eu tô com o navegador aberto. Quantos anos tem essa pessoa? Essa pessoa tem 88 anos, cara. Ela faz aniversário dia 12 de dezembro. Ou seja, ele vai fazer 89 anos. Já sabe quem que é? É ele mesmo, cara. Cenoura Bravanel, Silvio Santos. Velho, o cara hoje tem um império, que é o SBT. É a segunda, né, maior empresa televisiva aqui do Brasil. Mas, velho, ele começou lá embaixo, cara. Se eu não me engano, ele tinha um negócio daquelas paradas de peixeiro, sabe? Que chegam as paradas, chegam as cargas lá, sabe? Um pier, se eu não me engano. Diz que ele tinha uma empresa de comunicação lá, tinha aqueles alto-falantes gigantes. E ele fazia lá as paradas, fazia anúncio, essas paradas. E ele começou desse jeito o império dele, cara.
E, velho, hoje, o cara tem, ó... Eu caí num negócio aqui. Quanto de dinheiro tem o Silvio Santos? O Silvio Santos tem uma fortuna estimada em 1,3 bilhões de dólares. Diz a Forbes. O dono do Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, tem um patrimônio estimado em quase 1,3 bilhões de dólares, segundo a revista norte-americana Forbes. Isso, 1,3, deixa eu ver aqui, quanto tá valendo o dólar. Quanto vale o dólar hoje? Porque o dólar tá caro pra caralho aí, né, velho? 4,21. 4,21. Ou seja, ele deve ter aí uns 8 bilhões de reais. Mais ou menos isso. Deve estar quase aí na casa dos 10 bilhões, né? Enfim, cara, ele é um cara que você vê a história dele, como ele começou e tal. É um puta cara, sabe? É um puta gênio. Enfim, cara, é isso. Eu não sei nem o que falar, cara. Eu vou fazer uma pausa. Já volto. Cara. Bem, já que eu não tenho nada pra falar, então falar sobre política. Cara. Bem, hoje, deixa eu ver aqui, é dia 5/12. Ontem aconteceu uma parada lá na casa dos deputados estaduais de São Paulo, na Alesp. É a casa dos deputados lá de São Paulo. Ontem aquele deputado Arthur Doval, o Mamãe Falei, ele foi lá e começou a xingar os caras, falou assim: vocês são um bando de vagabundo, é você mesmo, olha aqui pra mim, eu vou tirar, como é que fala, o privilégio de vocês. Aí tava cheio de como é que se fala, aqueles caras de sindicalista, cara, tava cheio de sindicalista lá, porque assim, toda casa, tipo, seja de vereadores, seja de deputados, sempre tem um palco não, uma plateia lá, sabe, tem cheio de cadeirinha pra população, qualquer um pode ir, sabe, numa sessão dessa, e nesse dia tava fechado de gente, aliás, ontem tava fechado de gente, aí, nossa, cara, ele foi lá e falou: você mesmo, quem que é o sindicalista daí? Quem que é o chefe sindical daí? Aí ninguém falou nada, né? Ele falou: vocês têm medo de me enfrentar, não sei o que lá. Aí, velho, quando ele começou a falar assim: seus vagabundos, eu vou tirar o privilégio de vocês, vocês gostam de receber, vocês gostam de tirar dinheiro da população, não sei o que lá, imposto, foda-se. Nossa, aí os cara começaram a sair. Não sei se foi deputado, cara. Eu não assisti todo o vídeo. Eu só sei que começou a entrar um monte de gente lá, velho, pra cima do palco lá, pra sentar a porrada nele. Vocês acham que eu tenho medo de vocês? Ah, o bicho fechou as mãos assim, tá ligado? Eu não sei o que virou, cara. Eu quero até assistir o vídeo inteiro. Eu acho que tem no site da Lesp lá ou algo do tipo. Se não tiver, mas foi foda pra caralho. Deixa eu ver outra coisa que aconteceu aí, cara. Sobre política. O que aconteceu? Ai, caralho, foda-se. Bem, cara, a única coisa que eu posso dizer pra vocês é o seguinte: sobre fazer um podcast ou sobre fazer algo que você tem que ter uma... Como que eu posso dizer? Você tem que ter uma parada semanal, assim. A única dica, cara, que eu posso dar... assim, meu podcast nem é muito bom, cara. Eu nem sei como que... Tô com 87 inscritos. Engraçado que eu tava com 81 inscritos esses dias. E... do nada, o número de inscritos travou. Ficou 81 durante um bom tempo. Aí depois, do nada, começou a vir inscritos todos os dias de novo. Eu acho que foi... Eu tive um canal do YouTube já chamado Villainite Games.
fez eu e um cara, porque era assim, o nome dele era Ville alguma coisa, e o meu nome era Nightcrawler. Na época eu usava de nick Nightcrawler. Até hoje no LoL, meu login é Nightcrawler, mas eu troquei o nome pra Alex the Creator. Enfim, cara, enfim, eu já tive um canal nessa época, cara, e naquela época eu tinha esquecido como que é difícil, cara, você criar alguma coisa e manter, sabe? Não é difícil quando você tem duas pessoas, porque daí, né, vai as duas pessoas e foda-se. Mas, cara, assim, sobre a minha dicção, por exemplo, eu acho que ela tem melhorado quando eu pesquiso sobre as coisas, quando eu falo sobre uma coisa que eu já tenho em mente, sabe? Já estou destrinchado e é só falar. Mas agora, quando eu tenho que tirar as coisas da minha cabeça, assim, cara, é muito difícil. Por exemplo, no podcast dos moleques lá, que veio. Foi podcast chamado Postal Dude Tem Razão, na qual eu falei sobre a parada do. Que teve uma festa lá na escola, né? Do Dia da Consciência Negra. Teve uma apresentação lá e várias pessoas foram lá. E no dia eu tava trabalhando. Enfim, você ouve o podcast lá. Naquele dia, cara, eu acho que foi um dos melhores dias, assim, de dicção, sabe? Foi um dos melhores podcasts, assim, que eu falei pra caralho. E foi isso. Mas eu falei pra caralho porque, assim, aquilo lá tinha acabado de acontecer, né? E eu falei bastante sobre no último podcast também. Deu quase uma hora, deu mais de uma hora. E eu falei porque, cara, aquilo ali eu tinha acabado de puxar tudo na minha cabeça, né? Assim, eu puxei só o nome delas e ali eu falava as histórias. E eu esqueci de algumas pessoas. Eu vou até falar, cara, já que tô todo cagado mesmo, já foda-se. Nem sei se eu vou postar essa porra. Vou acabar postando porque sou preguiçoso pra caralho. Eu postando agora significa que eu tenho mais 7 dias pra produzir o próximo. Aí eu fico 7 dias fazendo outras coisas e não produzo nada. Enfim, vou falar sobre algumas daquelas garotas lá. Cara, eu esqueci da minha primeira namorada, cara. Ela se chama. Eu esqueci até o nome dela, pra falar a verdade. Alessandra. Essa Alessandra, cara, aconteceu assim. Eu conheci ela no Facebook também. Foi assim, foi um namoro, cara, relâmpago, sabe? Um dia a gente tava conversando, no outro a gente já tava namorando. Porque ela era uma pessoa muito. Sei lá, ela queria muito um namorado, sabe? E eu também, nessa época, eu queria muito uma namorada. Então, deu certinho. E o que aconteceu foi que um dia a gente estava trocando mensagem. No outro dia, eu já fui na casa dela. Nesse dia, ela fez eu pedir pra mãe dela. Ela falou assim pra mim: E você vai pedir pro meu pai e pra minha mãe pra gente namorar? Eu falei: Ué, mas a gente acabou de se conhecer, sabe? A gente tinha se conhecido um dia antes no Facebook. Aí ela falou: você não quer nada sério comigo, né? Eu falei assim: porra, vai lá e chama seu pai então. Vai lá, chama seu pai e sua mãe lá. Aí ela foi sorridente lá, chamou o pai e a mãe dela. E eu pedi, cara. Falei assim: opa. Não, eu pedi pra mãe dela primeiro: opa, você deixou eu namorar sua filha? Ela falou: mas tem que falar com o pai dela. Aí beleza, o pai dela veio. Aí fui lá e pedi pro pai dela. Falei: ô seu fulano, eu vim pedir aí a mão da sua filha em namoro. Aí ele falou que ela era muito safada, que ela já tinha um namorado, não sei o que lá, não sabe o que aconteceu. E ela falou: para, pai, já acabamos, já te falei. Enfim, cara, um dia eu conheci ela, no outro eu fui conhecer ela na casa dela e já tava namorando, porque eu pedi pros pais dela. No outro a gente já transou, cara. Pra você ver como ela era safada mesmo. No outro eu fui num horário lá que o pai dela tava trabalhando. Aí ela tava sozinha lá e a gente deu uma rapidinha lá. Porque foi rapidinho porque eu fiquei com medo, né? Ela falava: não, fica aí, calma. E eu no medo da porra do pai dela chegar, porque tava quase na hora do almoço. Foi assim, eu fui umas 9h30 e fiquei até umas 10 horas, mais ou menos, 10h30 por aí. Foi muito, muito rápido. E enfim, cara, sobre ela é isso. Tem uma outra menina, cara, que
esqueci de falar também que eu me apaixonei na escola. Esse daí foi um caso meio bizarro, porque foi nessa escola aí que eu voltei em 2016. Eu nem gostava dela, sabe? Aí um colega meu falou assim: não, vou te ajeitar aquela menina, cara. Ó, essa foi a última vez que eu deixei uma pessoa falar isso, que ia me ajeitar uma menina. Ele falou assim: não, cara, vou te ajeitar aquela menina ali, ela é fácil pra porra. Nisso, o que eu aprendi depois? Que eles tinham namorado. Ele e essa menina tinham namorado. E, cara, foi bizarro, porque ela não queria, tá ligado? Ela simplesmente não queria. Então, ele foi lá, falou assim: ó, vocês vão se encontrar no final da escola, na hora da saída, né? E na hora da saída, cara, eu fui lá e ela foi embora, tá ligado? Ela queria ir embora. Aí eu fui lá no portão, aí eu achei que ela tava me esperando, né? Aí no que ela me viu, ela falou assim: meu Deus, vamos embora. Aí, cara, deu uma tristeza da porra. Eu fui lá no refeitório, cara, sentei na cadeira lá e fiquei um tempão lá, porque eu tava com uma vergonha do caralho de sair pra fora. Mas enfim, eu tive que sair pra fora, aí fui embora, né? E é simplesmente isso, cara. Ai, porra, eu vou tentar. Ai, caralho, eu falei que eu ia manter a consistência. Enfim, eu não vou falar mais sobre essas paradas de podcast, não. Demorou, tá ruim, foda-se. E é só isso mesmo. Eu vou colocar uma música aí da banda Chastity Belt. Cinto de Castidade. É uma banda de mulheres. Uma dessas bandas indies que eu conheci lá no Indie Road. E foi uma das bandas que me surpreendeu, cara, porque eu aprendi a gostar bastante, assim. Eu já gostava de algumas bandas que só tinham mulheres, por exemplo, Cat Power, que é a banda de uma mulher só, pra falar a verdade. Eu gostava de Melodies, Echo Chamber, Beach House. Tô tentando lembrar uma banda aqui, cara, que são várias mulheres, que é formada só por mulheres também, que eu esqueci o nome, mas é muito boa. Puta que pariu. Deixa eu pesquisar aqui o nome da música delas, que eu vou lembrar. Set Your Arms Down. Warpaint, cara. Não sei como que eu esqueci. Essa banda Warpaint, eu acho que eu vou colocar ela na semana que vem, que eu acho muito boa também. Mas hoje eu vou colocar dessa Chastity Belt. Elas lançaram um álbum aí em setembro desse ano. E, cara, elas já tinham lançado uma música chamada Anne's Jam. Foi um single, né, desse álbum, que eu achei foda pra caralho. E, enfim, cara, se vocês curtirem a banda, é uma banda indie, né? Não é uma banda que tem, assim, turnês e turnês. Mas é uma banda legal, cara, que eu curto pra caralho. Ai, porra. Enfim, é isso. That's Alex Podcast. Foda-se. E uma última coisa. Eu vou ver se esse fone ficou bom, mas vocês também falem aí nos comentários e tal. Quem durou até aqui, né? Como que ficou esse podcast com esse fone de ouvido? Eu não sei se eu vou continuar usando ele. Se for bom, é lógico que eu vou usar. Se não for, eu vou ter que procurar um novo. Aliás, eu vou ter que segurar até eu comprar como que se diz, cara? Comprar o condensador. E o condensador vai demorar pra caralho, porque eu quero comprar um bom logo pra eu não precisar ficar trocando. Entendeu? E é isso, cara. Desculpa pelo lixo que foi o podcast de hoje. Infelizmente, é isso. That's Alex Podcast. Foda-se.